Jesus. Bem, gente, graça e paz. Cacilda, seu celular está virado. São 19h41. Era interessante que os irmãos entendessem que nós... Aí, tá bom aí, Cacilda? Que nós estamos num culto online, apesar de não estarmos na igreja, mas as características desse trabalho são a mesma característica de um culto. Claro que nós não teremos condições aqui de cantar os hinos da harpa sugerido pela revista, para ganharmos tempo dentro da lição. E hoje a responsabilidade da lição está sobre o pastor Vito e a missionária Cacilda. E nós, com certeza, juntos aqui, vamos tentar chegar a um denominador e juntos entendermos aquilo que Deus tem para nós. Está conosco o evangelista Nael, de Sergipe, pastora Francisca, presbítero Jailton, pastora Luana, pastora Thelma, pastor Cisnando, de Entre Rios, pastor Vitor, pastora Viviane, diácono Daniel, Emerson, está lá no alojamento em cima da igreja, está faltando Cid ainda, e alguns irmãos que nós mandamos o link, esperar que entre, principalmente os irmãos de Subaúma. Não sei se houve algum problema. Semana passada faltou energia, justamente na hora da aula, por isso que alguns irmãos não entraram. Gervásio deve estar ainda em trabalho. Tá? Vamos esperar os demais entrar. Avisar os irmãos que essa aula está sendo gravada e que depois dela ministrada aqui, a gente vai colocar lá no canal das revistas, como a aula da semana passada. Eu fiquei até quase 1h da manhã, mas já subi ela naquele mesmo dia, já está lá no canal, inclusive em todos os canais nossos, da igreja, no meu, no da rádio e nos demais. Nós vamos fazer uma oração para dar início a esse trabalho, e a lição de hoje é a lição de número 9. Nós vamos compartilhar juntos desse pensamento. O texto em classe, para os irmãos que quiserem pegar a Bíblia, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7.
Os hinos sugeridos é o 107, 168 e o 186. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós damos graças por mais uma vez estarmos juntos nesse local, cada um das suas casas, para juntos aprendermos a Tua palavra. Ser conosco, nos direcione, abençoe os Teus filhos que estão na responsabilidade de ensinar esta revista para nós. É o que nós pedimos, agraciados no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, a lição é a lição de número 9. Nós vamos compartilhar com vocês. Tenho certeza que Deus tem algo específico para falar ao nosso coração esta noite, através da sua palavra. E, com certeza, sairemos desta aula com um aprendizado melhor para todos nós. E sei que o Senhor tem algo específico para cada um de nós aqui esta noite. Então, a lição, como eu já falei, é de número 9. O tema da lição de hoje, quem está com a revista, quem não está, mas a lição de hoje, o tema é motivação para a vida eclesiástica. E nós já estamos vindo de uma série de lições voltadas justamente para essa questão da liderança. E é baseado nisso que nós estamos com mais uma lição aí para nós estudarmos juntos esta noite. Então, para quem não tem lição, está na sua casa, o texto é segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, de 1 a 7. Nós temos alguns pontos que a revista destaca para a gente. O ponto de número 1, nós vamos estar vendo aí que é o conteúdo da lição. Nós temos a introdução da lição. A introdução tem um objetivo geral. Depois nós temos o primeiro ponto da lição, que é chamado ministerial e a motivação para o serviço. Nós temos o segundo ponto da lição, que é a motivação de Moisés. Nós temos, na verdade, o terceiro ponto, que é a perseverança de Paulo. Nós temos a liderança eclesiástica e os desafios da tomada de decisão. Esse é um assunto que nós já exploramos, inclusive, em outra lição. Dentro dele está a aplicação ministerial, a liderança de Josué, a perseverança de Neemias, uma aplicação ministerial. E temos o terceiro ponto específico da lição, que é o exemplo de liderança e influência nas Escrituras. E aí ele está dividido em uma aplicação ministerial, tem um segundo ponto, que é a liderança de Esther, mais uma aplicação ministerial sobre a liderança de Esther, a autoridade de Samuel, servindo com integridade desde a juventude, e uma aplicação ministerial. Então, nossa lição está baseada no textuário do Evangelho de João, capítulo 15, e o verso de número 3, que diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, verso de número 5. Nossa verdade prática, ela diz: a verdadeira motivação para o ministério é encontrada em uma conexão profunda, inconstante com Cristo, que nos fortalece e nos guia para cumprir a nossa vocação com paixão e dedicação. Então, essa é a verdade prática da nossa revista.
Daí nós temos o texto em classe, leitura em classe, que é segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 7. Porém, eu fui aí até o verso de número 10. Fiz questão de compartilhar na tela para que juntos possamos termos a mesma linguagem da nossa lição, para não ficarmos com várias interpretações de Bíblia, porém o irmão pode acompanhar na sua Bíblia. Diz o seguinte, eu vou ler o primeiro verso, se alguém quiser ler na tela, o segundo, nós temos 10 pessoas aí para ler. Pedir aos irmãos que use a Bíblia, leia, porque às vezes uma pessoa só fica repetindo várias vezes e tem várias pessoas na sala e tem pessoas que têm a leitura em classe para a gente exercitar a leitura. Por isso que a nossa revista não tem a leitura na revista, ela é na Bíblia, para que os irmãos possam compartilhar conosco, tá? Desse momento aí. Deixa eu só fechar esse grilinho que Jailton tá ali. Então, para os irmãos compartilhar da leitura com a gente. Diz assim, tá? Deixa eu só receber mais uma pessoa. Maria Elza. Diz assim a leitura da nossa revista, a leitura em classe. Vou ler o primeiro, os irmãos seguem por bondade, tá? Faz a sequência da leitura para que a gente possamos junto entender. Por isso, tende este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Verso 2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para que os que se perdem, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. 4. Nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. 9. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 10. Sempre Trazemos carregando. da Opa, parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Amém? Pastor Vitor, pode orar para a gente dar continuidade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela tua palavra, fala conosco nessa noite, utiliza teus filhos, que possamos sair regozijados com o ensino da tua palavra, que te peço, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, como já foi exposto, nós temos hoje 2 professores, que é missionária Cacilda, pastor Vitor,
que serão os comentaristas desta aula de hoje, uma aula com um tema bem chamativo, que é motivação para a vida eclesiástica, tendo em vista que nós temos diversas pessoas já desmotivadas, principalmente tratando-se do reino de Deus nesses últimos dias. A cada dia que passa tem ficado mais difícil, mas ainda existe o que nós chamamos de remanescentes, pessoas que estão dispostas a continuar servindo ao Senhor. Então, eu sei que nós teremos um aprendizado ímpar aqui esta noite, nesta nossa sala de aula. Então, por favor, missionária Cacilda, já pode introduzir aí a aula, tá bom? Depois, a senhora passa para o pastor Vitor. Nós estamos a 19h55, nós teremos 1h05 para a aula de hoje. Senhor. Prende esse grilo aí, viu? Na paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. É o novo aluno, gente. É o novo aluno hoje. Vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula aqui. Que Jesus me ajude. Eu vou iniciar a leitura na introdução da lição. Aqui na tela eu não consigo enxergar muito bem. Eu vou ler na minha lição. Tá bom? A introdução da lição nos diz assim: a motivação para a vida eclesiástica ministerial é um aspecto fundamental para a eficiência e a sustentabilidade do ministério dentro da comunidade de fé. Esta motivação transcende o mero cumprimento de deveres e responsabilidades O Cacildo, abre seu microfone, que eu acho que você está falando pelo microfone de Jailton. Está mudo. Desligou. Pronto. E agora? Pronto. Pronto? Pronto. É que eu estou usando o celular dele. Ok. Vamos lá. Eu parei. Bom, continuando aqui. Esta motivação transcende o mero cumprimento de deveres e responsabilidades, refletindo um chamado divino profundo e um compromisso inabalável com a missão de Deus. Teologicamente, a motivação ministerial é enraizada na compreensão de que o serviço na igreja é uma expressão da adoração a Deus, é um meio de viver a vocação cristã. Biblicamente, a motivação para o ministério é exemplificada na vida de Paulo, que em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15, afirma: pois o amor de Cristo nos constrange por termos chegado à conclusão de que um morreu por todos. Logo, todos morreram e ele morreu por todos, para que os que vivam já não vivam para si mesmos,
mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Este versículo revela que a motivação para o ministério é impulsionada pelo amor de Cristo e pelo desejo de viver uma vida de serviço e sacrifício. Em um contexto ministerial, a motivação deve ser continuamente alimentada pela oração, pela meditação nas Escrituras e pela comunhão com a comunidade de fé. Essa motivação não só sustenta o líder em tempos de desafios e adversidade, mas também o inspira a liderar com paixão, integridade e dedicação ao chamado divino. Glória a Deus. Essa introdução, uma introdução muito boa, que nos traz para o nosso aprendizado, né? Falando que Cristo morreu por nós. Morreu por todos e, uma vez que Cristo morreu, salvou a todos. Glória a Deus. Muito bom. O objetivo geral é levar os alunos a compreenderem que a verdadeira motivação para o ministério é fundamentada em um chamado divino, sustentada pela graça de Deus, direcionada para o serviço à igreja, ao reino, com foco em Cristo, como fonte de força e inspiração para preservar nas responsabilidades, desafios da vida ministerial. Então, esse é o nosso foco, né? O nosso foco é Cristo, e em Cristo é que conseguimos seguir no nosso ministério. É com Cristo que conseguimos avançar. Com Cristo aprendemos a continuar a viver de acordo com o desejo do seu coração. O chamado ministerial é a motivação para o serviço. No primeiro ponto, o chamado de Deus, a fonte de toda motivação. O contexto bíblico e teológico. Desde o início das Escrituras, vemos que o chamado divino é o fundamento da motivação para o serviço no reino de Deus. A Bíblia nos oferece vários exemplos de homens e mulheres que foram chamados por Deus e cuja motivação para servir era diretamente relacionada ao entendimento desde chamado. Um dos exemplos mais notáveis é o de Abraão, cujo nome significa pai de multidões. No livro de Gênesis, capítulo 17, verso 5, vai contar a sua história, a vida de Abraão, como foi o seu chamado, né? Deixa eu dar uma lida aqui rapidinho. Cadê? Vai. Gênesis 17. Aqui. Gênesis 17. Aí vai falar assim, ó. Cadê? Gênesis. Vai dizer assim: daqui em diante, o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Então, aqui vai falar da troca do nome de Abraão, né?
Aqui, Deus está falando a respeito de trocar o nome dele já com um significado forte, né? Já vai falando aqui que ele ia ser o pai de uma grande multidão, a qual essa grande multidão somos nós. Glória a Deus. Essa grande multidão somos nós. Então, nós somos descendentes de Abraão. Glória a Deus. Deus o chamou para ser o patriarca de uma nação. E mesmo sem saber exatamente como as promessas se cumpririam, ele obedeceu teologicamente o chamado divino. E entendendo como um ato soberano de Deus, pelo qual ele escolhe indivíduos para uma missão específica. Às vezes a gente não entende, né? Quando a gente nos deparamos na igreja com certos irmãos fazendo certas coisas dentro da igreja, e a gente fica se perguntando, a gente não entende, e aí a gente começa a questionar. Mas Deus é que escolhe a pessoa. Às vezes a pessoa não tem um entendimento, às vezes a pessoa não tem nenhuma preparação, até mesmo não tem nenhum estudo para estar exercendo certa função na casa do Senhor. Porém, a Bíblia diz que Deus é quem escolhe, Deus é quem capacita a pessoa para determinadas coisas. Às vezes a pessoa é escolhida para fazer algo que nem sabe como fazer e nem o que fazer. Só que Deus é quem capacita. Deus, quando escolhe a pessoa, é Ele quem dá a direção para que a pessoa venha fazer determinadas coisas. E aí a gente entende o trabalhar de Deus na vida da pessoa. E isso não cabe a nós. Isso não cabe a nós, porque se foi Deus que chamou, se foi Deus que escolheu, Deus é quem vai capacitar a pessoa para fazer aquilo que o Senhor escolheu ele fazer. Deus o chamou para ser o patriarca, mesmo sem saber exatamente como as promessas se cumpririam. Ele obedeceu teologicamente o chamado divino e entendendo como um ato soberano de Deus, pelo qual ele escolhe indivíduos para uma missão específica. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, vai falar sobre o apóstolo Paulo, que explica que Deus concedeu diferentes dons, ministérios à igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, é a consciência de ter sido chamado por Deus que motiva o líder eclesiástico a servir com dedicação e zelo, mesmo diante das dificuldades. Então, assim, cada um, Deus chamou para uma coisa. Uns Deus chamou para ser profeta, outros Deus chamou para ser mestre, outros foi chamado para ser professor, para ser pastores, para ser levitas da casa do Senhor.
E assim Deus foi chamando, cada um em uma função. Às vezes Deus chama aquela pessoa para ser o zelador da igreja ou somente para estar ali servindo. Mas para Deus, às vezes a pessoa nem entende, às vezes a pessoa nem valoriza aquele chamado, às vezes a pessoa quer até fazer outra coisa, mas quem escolhe é Deus. Deus é quem capacita, Deus é quem sabe, de fato, aonde quer colocar aquela pessoa naquela determinada função. É Deus é quem escolhe. Efésios 4, 11, 12, diz assim, ó. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja, para o povo de Deus, para o serviço, a fim de construir o corpo de Cristo. Glória a Jesus. Então está aqui. É por isso que Deus chamou cada um de nós em uma função, para uma coisa. Deus nos chamou para nós sermos preparados para o corpo de Cristo. Aqui, ó. 12. Deixa eu dar um exemplo aí, Cacilda. Por favor, me autorize. Deixa eu só dar uma fala em cima desse texto de... Autorizado. De Efésios, capítulo 4, e o verso que está aí linkado, 11, 12. Efésios 4, 11 e 12. Uma pergunta, né? Para que serve os dons espirituais na igreja? Como nós estamos na lição motivacional, a lição está voltada à motivação, e uma coisa que passou aí, mas eu quero falar, não sei se o pastor Vitor, que é o outro professor que vai falar, iria falar, mas eu quero pontuar isso, talvez possa ser que fique para trás. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi essa questão de Abraão, né? Voltar um pouquinho a Abraão, que nós vemos aí acima que Deus, ele motiva as pessoas. Então, quem chama é Deus, nós já lemos isso aí, quem chama é Deus, ainda que muita gente não consiga entender o chamado, já está aí que a Bíblia nos oferece vários exemplos de homens e mulheres que foram chamados por Deus e eles nem sabiam. Mas o que me chamou a atenção é que mesmo Abraão, não sabendo qual seria a sua tarefa, ele se deixou, né, ser chamado, se permitiu a viver o chamado. E aqui nós vemos acima um pouquinho desse texto de Efésios, que o chamado divino é um entendimento como um ato soberano de Deus, pelo qual ele escolhe indivíduos para uma missão específica. Então, a missão de escolher é de Deus. Às vezes nós queremos nos intervir em algumas escolhas e querer falar ou fazer da nossa forma, mas a escolha é de Deus. A outra coisa que também Efésios 4, 11, 12 aponta também para a gente é que Deus concede os dons espirituais para nutrir e fortalecer a sua igreja a fim de cumprir o seu ministério. Então, para que servem os dons de profecia, de revelação, de visão, dom da palavra, dom do louvor,
e diversos dons que a Bíblia tem. Esses dons eles foram designados à igreja para nutrir a igreja e para fortalecer a igreja, para que essa igreja possa cumprir o ministério do chamado do Senhor. Então, esses dons eles foram designados para desenvolver uma igreja unificada. Lembra que na aula passada nós falamos dessa questão da unificação, da unidade da igreja. Foi o que nós tratamos na aula dessa semana. E os dons espirituais eles vêm para isso, ele vem para unificar a igreja, para que a igreja esteja pronta para cumprir a sua missão no mundo. Então é para isso que existem os dons espirituais. Então os dons de Deus, a forma como Deus escolhe as pessoas, como você já disse aí, pessoas que olhando a gente não consegue enxergar absolutamente nada na nossa ótica, mas nós vemos que Deus escolhe as coisas vis e fúteis desta vida para fazer com que estas sentem-se em cadeiras de destaque. Deus levanta do monturo necessitado para colocar em lugar de príncipe. Pode seguir, Deus abençoe. Era só para fechar essa partezinha que eu vi aí acima. Amém. Vamos seguir aqui por motivação de Moisés. Vamos falar de Moisés um pouquinho. Contexto bíblico e histórico. O ponto 2 diz assim, ó, a motivação de Moisés entre a fraqueza humana e o poder de Deus. Moisés, cujo nome significa tirado das águas, é outro exemplo significativo. Ele foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. No livro de Êxodo, capítulo 3, verso 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A gente observa que Moisés, de início, Moisés nem queria ir. Quando a gente lê aqui o capítulo todo, a história, a gente vai ver que de início ele não queria ir. Ele foi, ele fez o que Deus quis, ele obedeceu. Apesar do seu chamado, Moisés relutou. Ele relutou para não ir fazer o que Deus queria que ele fizesse, alegando sua falta de eloquência e medo do fracasso. E às vezes é isso que acontece com a gente. Às vezes a gente fica com medo de fazer uma determinada função na casa do Senhor, e às vezes é por causa disso, a gente tem medo a gente faz uma autoavaliação de nós mesmos, e aí a gente acaba se sentindo incapaz de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Prega em casa, mas não prega na igreja. Na igreja tem medo. É isso aí. Aí em casa, na frente do espelho, e, né, fala até em mistério, se deixar, se brincar, fala até em mistério para o espelho, para si próprio. Mas quando chega na igreja que vê os irmãos lá, todo mundo sentado, olhando, aí pronto. Aí a mente fecha, a palavra foge, né? O esquecimento chega e aí pronto, não consegue botar para fora
o que antes leu, o que antes ensaiou, mas na hora trava tudo. Por quê? Se preocupa com quem está à sua frente, com quem está ao seu lado, né? E aí acaba não conseguindo fazer aquilo que foi chamado para fazer. E muitas das vezes até passa a sua oportunidade para outra pessoa. E a gente lendo aqui, a gente vai ver que Moisés pediu para Deus, ao invés de mandar ele, mandar o irmão dele, né? Por ele se achar incapaz, por ele se achar que ele não tinha capacidade para fazer o que Deus estava mandando. Só que ele estava esquecendo de uma coisa, que quem estava mandando era Deus. E é o próprio Deus que, quando ele manda, ele garante. Quando Deus manda, ele capacita. Quando Deus manda a pessoa ir fazer, é porque Deus sabe que a pessoa vai dar conta do serviço. Quando Deus diz assim, vá, ele já está indo na frente já. Só que as pessoas, muitas das vezes, acabam tomando essa posição aqui que Moisés tomou no início, de não querer ir, e foi tentar ainda se justificar para Deus, foi dizer a Deus que ele não sabia falar, era pesado de língua, tinha a boca pesada, era gago, não tinha capacidade para fazer aquilo ali que Deus queria que ele fizesse. Aí ele pediu para Deus mandar o irmão dele para que ele fosse junto, como que o irmão, ele confiou mais na capacidade do irmão dele do que confiar em Deus, que era Deus que ia capacitar ele, era Deus que estava mandando, era Deus que é o dono da obra, Deus é quem capacita, Deus é quem encoraja, mas ele confiou mais na capacidade do irmão do que em Deus. E é isso que às vezes atrapalha a gente. É a gente não confiar, é a gente deixar a nossa oportunidade passar para outra pessoa, como Moisés tentou fazer aqui. E a Bíblia diz que Moisés, isso aqui, ó, quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, porque Moisés foi um homem mais manso de todos os homens que havia sobre a terra. E aí eu fico observando que, com toda a mansidão, um homem tão manso, que ele foi considerado o homem mais manso sobre a face da terra que existiu naquele período. E aí me veio à mente que ainda assim, quando ele estava com o povo, que ele foi atravessar o deserto, e naquele momento que eles estavam sem água, que o povo começou a apertar a mente dele pedindo água, e ele foi até Deus e pediu para Deus uma providência, e Deus disse para ele que tocasse na pedra para que saísse água para eles beber, e aí naquele momento ali ele foi e feriu a pedra. E aí isso me chamou a atenção, porque repare que a pessoa, às vezes a gente olha e diz assim, rapaz, aquela pessoa é uma pessoa tão calma e tomou essa atitude.
e fez isso, eu não acredito. E aí aqui dá para a gente tirar 2 lições disso aqui. Primeiro, é que a pessoa pode ser manso, pode ser a pessoa mais manso da face da terra, mas chega um momento que essa pessoa ela acaba explodindo. Às vezes ela chega em um momento que ela acaba tomando uma decisão que chega quem está de fora e diz assim, eu não acredito que essa pessoa tomou essa decisão, eu não acredito que essa pessoa fez isso, mas essa pessoa desse jeito, eu não acredito. Mas é porque, por tanto que a pessoa é manso, ou a gente observa a pessoa e diz assim, não, a pessoa não vai fazer isso porque ela é assim, ela não vai fazer isso. Mas vai do momento. Dependendo do momento, da dificuldade que a pessoa esteja passando, chega um momento que ela acaba fazendo. E aí eu fico... Quando eu li isso aqui, aí eu observei que às vezes o pastor fala muito isso na igreja, que o pastor diz assim, ó, não, porque a gente tem que ter equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio, a gente não pode tomar certas decisões e as pessoas não me entendem, porque olha para mim e quer que eu faça isso, quer que eu diga isso, quer que eu tome uma decisão em cima daquela situação ali, mas a gente tem que ter a cabeça fria para resolver as coisas. A gente não pode resolver as coisas no ato. A gente tem que parar, pensar, refletir, para só depois tomar certas decisões. E aí eu fico olhando isso aqui de Moisés, isso aqui, porque naquele momento ali, imagine para ele chegar a esse ponto de ferir a pedra, a ele chegar a esse ponto, imagine aí o tanto que esse homem não sofreu com esse povo, o aperto de mente que esse homem passou. Pense aí, para ele chegar em uma decisão dessa. Então, isso aqui me chamou bastante atenção e eu não vou caminhar muito por aqui porque eu quero ouvir Vitor ainda. Cacilda, antes de passar para Vitor, deixa-me só falar de algo importante aí nessa parte também, um pouquinho acima. Vitor, você já vai falar. Falta só 30 minutinhos aí, já vai falar. Mas aí acima tem um negócio muito interessante que todos nós precisamos tomar como base. Você falou, às vezes, do medo que alguém tem de dirigir um culto, de pregar, e às vezes eu vejo alguém dizer assim, vou pregar hoje, o pastor Valdinei está atrás, e não sei o quê, um monte de coisa. Eu não me sinto vaidoso com isso, não. De jeito nenhum. Deus conhece meu coração. Não me sinto vaidoso com isso. Mas acho que todo obreiro precisa se preocupar em se preparar, principalmente para ministrar uma palavra na igreja. Tem uma oportunidade, eu acho muito feio quando alguém diz assim, eu não me preparei para isso. Sendo que o crente já tem não sei quantos anos de preparo, que ele precisa sempre ter uma bala na agulha. Exemplo de um policial, ele é policial 24 horas. E se ele andar com a arma, ele tem que estar pronto para tudo. Então, ele praticamente anda olhando para os lados e tem horas que tem que tomar uma atitude, como o Vitor falou a semana passada, ou foi essa semana, não lembro, na aula, uma decisão, às vezes, inesperada, mas você precisa tomar. E como a lição fala de fracasso, né, das vitórias de Moisés e do fracasso de Moisés, e naqueles fracassos, e esse foi um dos, bater na rocha, perder o equilíbrio por conta do povo, mas o que está acima mais um pouquinho
é o seguinte aí: apesar do seu chamado, Moisés inicialmente relutou, né? Ele não queria, como a gente já falou aí, não queria, então ele relutou, ele alegou que não era um camarada eloquente, já falaram por aí, e até você falou há pouco instante em relação a Moisés ser gago. Nós, a maioria dos teólogos, não concordamos com essa fala. Moisés estava querendo dizer que ele não era um camarada preparado, não era um camarada que conhecia tudo naquela região. Mas o que mais me marcou aí nesse pedacinho é o seguinte: Deus reforçou sua motivação. Então, pensa comigo de novo, todos vocês, que a lição tem a tarefa de nos motivar, mesmo nós fracassando, errando. Moisés fracassou de tomar a decisão de bater na pedra, não era para ele bater como bateu, aquilo foi um fracasso. Dizer que ele não ia, porque não era eloquente, um fracasso. Ele se sentiu fracassado, se sentiu despreparado. Tem hora que nós nos achamos assim. Eu já conversei isso com o Dirlândio, ele está aqui na sala de aula. Ele, pastor, em casa eu falo e tal, vem tanta palavra assim na minha cabeça, mas quando eu chego ali na frente eu não consigo, e eu vejo às vezes ele falando, e ele fica olhando para baixo. Eu já disse, olha para frente, olha para o povo, tem que encarar. Eu já vi irmãos pregando com o olho fechado. Então, tem horas que isso não é bom. Tem que encarar o povo e acostumar com o povo, olhando para o povo. E é uma tarefa que não é fácil, não, é difícil. É difícil. Mas, por exemplo, Deus reforçou sua motivação, prometendo sua presença e poder. Então, a gente precisa pensar do ponto de vista de reforço, né? Deus, ele se compromete em reforçar ali a ideia de dizer a Moisés assim: fica tranquilo, porque eu vou com você. Então, há um texto na Bíblia que diz assim: abra bem a tua boca e eu encherei. Ou seja, eu vou encher. Sua preocupação é se colocar na posição. Encher é algo que é comigo. Uma outra coisa que tem aí nessa aplicação, Cacilda, aqui, ó, aplicação ministerial dessa parte de Moisés, é que diz o seguinte: no ministério, muitos líderes, assim como Moisés, podem se sentir inadequados para a tarefa. Então, é normal a gente, pastora Francisca quer falar, é normal a gente ver pessoas se sentindo inadequadas. Você coloca na escala, põe na escala, com dias de antecedência. Exemplo, ontem eu já fiz a escala até o dia 17, já está na mão de Tayane, quem vai dirigir, quem vai pregar, quem vai abrir culto, já está na mão de Tayane lá. Está voltando o áudio. Então, o que acontece aí? A gente precisa entender que cada pessoa, por mais que você se ache incapaz, você precisa entender que Deus está no controle com você, independente do que você esteja sentindo por dentro. Você precisa ser motivado para exercer a tarefa daquilo que Deus tem reservado, não só para você, mas para todos aqueles que estão dispostos a seguir o chamado. E o chamado é algo que, às vezes, vem, como já falamos, para pessoas incertas na cabeça de muita gente, pessoas improváveis, mas que Deus conta com a gente para uma grande tarefa. Se alguém quiser falar além da pastora Francisca, tá aberto aí, se quiser fazer alguma pontuação. Pode abrir, Francisca, depois eu volto para a Cacilda, não sei se ela vai passar para a Vitor, mas volto, já vou fechar meu microfone. Paz do Senhor a todos. Como se diz, voltando lá ao assunto, né, sobre o chamado, é interessante, né, a pauta que foi dita aí. E, assim, o que eu quero falar é que muitas das vezes não é nem que a gente se sinta, nem que a gente desacredite,
Mas isso é uma forma de temor ao Senhor, né? Quando a pessoa recebe aquele chamado, se sente capaz de executar aquilo ali, isso quer dizer que não é que ela está desacreditada dela, mas é o temor de se achar tão pequeno e cair assim, se jogar com tudo ali, naquele chamado, naquela função para que o Senhor nos chamou. Como o pastor Valdinei costuma muito dizer, muitas das vezes nós temos valores que nós mesmos não enxergamos, mas quem está de fora consegue ver, consegue enxergar. E Deus, ele, com a sua onisciência, ele consegue ver isso em nós. O que o ser humano não vê, ele consegue ver em nós. E mais uma fala do pastor Valdinei, ele decide derramar em nós. Investir em nós. Amém. Cacilda. Amém. É o que a pastora Francisca falou. É desse jeito mesmo, viu? É por aí. Mas eu vou ficar por aqui. Quero agradecer a oportunidade. Eu vou passar para o pastor Vitor, para ele dar continuidade aí. Amém. Alguém mais que está na sala quer fazer alguma pontuação? Pastor Anael, pastor Cisnando, mais algum obreiro que está acompanhando? Se não, pastor Vitor está com a palavra. Amém, amém. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, essa Amém. a gente percebe que, né, o tempo já se estendeu, mas até aqui a gente já aprendeu muito com todos que falaram, o pastor que pontuou, e falar sobre motivação. Eu vou só fazer um apanhado geral, acho que não há necessidade da gente sair lendo tudo, todos os textos, mas pontuar, aquilo que marcou a minha leitura, meu estudo nessa lição. A motivação, ela exerce influência muito, muito grande na nossa caminhada, devido a termos sempre objetivos. Se a gente for parar aqui para fazer algumas perguntas, tem algumas pessoas que têm áreas específicas, a exemplo da pastora Thelma, que é servidora pública, e se a gente fosse parar para direcionar a fala, o que lhe motiva a percorrer vários e vários quilômetros para cumprir uma jornada de trabalho, depois voltar para a Bahia novamente. Então, tudo isso está relacionado à motivação. O que é que nos motiva? A gente vê várias pessoas sendo motivadas em alcançar o sucesso, em ter sucesso principalmente financeiro, mas quando se trata da área ministerial, a gente se depara com um cenário um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente por quê? Porque quando a gente fala em ministério, a gente está lidando com uma área que não é tão fácil. A gente vê que o ministério ele tem as suas partes boas, que a gente desfruta de muita coisa em Cristo, mas tem as partes complicadas, os espinhos que a gente precisa enfrentar. Então, é aí que surge a necessidade de estar motivado. É aí que surge a necessidade de nos dedicarmos, à oração, a nos dedicarmos à leitura da palavra. E quando a verdade prática veio me dizer, que ela vai dizer, a verdadeira motivação para o ministério é encontrada em uma conexão profunda e constante com Cristo, que nos fortalece e nos guia para cumprir a nossa vocação com paixão e dedicação. Aqui já fala muita coisa, porque ela direciona que o nosso desejo, a nossa busca para estar a cada dia se levantando, se fortalecendo no Senhor, está baseada em Cristo. Nós temos um alicerce, nós temos algo a se refugiar, e esse alvo é Cristo. A introdução, ela deixa claro 3 pontos que eu identifiquei para a gente, que é de suma importância, e esses pontos eu destaquei como o primeiro, o motivo, o objetivo e as ferramentas. O motivo está relacionado com Cristo. Por que com Cristo? Porque ele morreu por nós. Então, nós estamos conectados
a ele, como Paulo vai ensinar, desde que a nossa mente se abra para que Deus se revele a nós. Então, esse é o motivo, Cristo ter ressuscitado por todos nós. O objetivo, claro, é para que a gente venha ter comunhão com ele, para que a gente venha ter uma conexão com Cristo, como vai dizer na introdução, já no finalzinho. Este versículo revela que a motivação para o ministério é impulsionada pelo amor de Cristo e pelo desejo de viver uma vida de serviço e sacrifício. Uma vida de serviço e sacrifício é viver uma vida que nem todos os dias nos agradará. Tem dia que vai ser difícil, vai. Por quê? Porque nós precisamos renunciar à nossa própria carne. Algo que eu queria falar mais à frente, mas eu já vou adiantar, é que aqui também tem um texto de Paulo que ele diz, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aqui me gera uma pergunta, se alguém quiser responder, o que significa esquecer? Porque ele vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, para a gente, nessa oportunidade, o que é esquecer? Tem alguém que pode falar, dar uma característica, uma palavra, né, que defina isso que Paulo nos ensina, esquecendo? Se quiser, fica à vontade, abre o microfone, pode falar. Pastor Vitor, deixa-me fazer um contexto histórico dessa fala de Paulo. Eu até falei disso esses dias pregando em Aracaju, num encontro de lideranças. Se os irmãos olharem aí, Paulo está falando dos seus diplomas, Paulo está falando de tudo que ele havia conseguido enquanto estava lá estudando aos pés de Gamaliel. Então, tudo que ele adquiriu de conhecimento, de respeito, se fosse hoje de diplomas, PhD, mestrado, doutorado. Então, o que Paulo tinha de conhecimento, você percebe que Paulo está mostrando um desejo, e esses dias eu até ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes pregando essa partezinha aí. Depois, se alguém quiser lá, pode até pegar lá. Eu achei isso muito interessante. E pesquei com a vara de anzol grande, isso aí dele também, para me pregar em Aracaju, que não é pecado. Então, pensa comigo, você pegar algo, né, que você lutou com tanta... crescendo na vida cristã, com tanta... Aí, isso dá vida à aula, Vitor. Com tanta luta, você gastar pestana, estudar. Olha, eu já fiquei aqui sentado até 5 da manhã para conquistar algo, para trazer para vocês. Ainda hoje eu tive uma conquista imensa, pensa numa conquista grande hoje para Faitel, para a gente aqui da igreja, para os professores nossos, vão implantar assim que voltar de São Paulo, vocês vão ver que material. Então, Paulo está dizendo assim, olha, eu não estou preocupado com isso que eu já conquistei, com tudo que eu tenho de troféu, de tal, agora eu prossigo, avanço para o alvo que é Cristo. Então, ele mostra uma insatisfação, tá? Eu vou dizer santa, que ele ainda está inconformado com o que ele havia conseguido, conquistado, que ele ainda está disposto a conquistar coisas maiores ainda no reino de Deus. Então, essa busca é uma busca incessante para conseguirmos alcançar o que Deus tem para nós. Pode prosseguir. É que coça a língua, Vitor, não tem condições. Não, pode ficar à vontade. A gente está para aprender um com o outro, então, quando a gente deixa, claro, pensamentos diferentes, a gente vai aprendendo com isso. Reforçar que essa parte de ser fortalecido, essa parte de estarmos desenvolvendo o nosso chamado, ele tem muito a ver com também existir na igreja o trabalho em equipe. A gente vai perceber em 2 Coríntios, Paulo, ele evangelizando, Paulo, ele fazendo a obra, mas em 2 Coríntios, capítulo 1, ele vai dizer, no verso de número 11, contando também com a ajuda das vossas orações por nós. O ministério, ele também é influenciado, ou você é motivado, quando existe pessoas torcendo para o seu
sucesso. O pastor costuma dizer muito, né, que a oração contrária, ela é uma das piores pragas que existe, mas assim, quando a igreja, ela está conectada no único propósito, olha, o irmão está fazendo uma obra, o irmão foi colocado na equipe de missão, então meu papel é ajudar, como eu posso servir, como eu posso fazer, se eu não posso ajudar de uma forma, eu posso estar orando, como Paulo vai dizer, olha, eu vou sair pelo mundo, eu vou evangelizar, mas eu conto com as vossas orações. Aonde passava, onde tinha um povo reunido, o povo estava intercedendo pela vida de Paulo. Isso marcou muito, e eu volto agora para pontuar só essa tela que eu compartilhei, né, e aqui a gente eu já retorno, mas eu vou trazer só algumas coisas dentro do que o Senhor me orientou, que a gente fala sobre crescimento na vida cristã. Primeiro que eu tenho uma missão, como falou sobre Abraão, todos nós temos uma missão quando nós nos dispusemos, nos colocamos a servir na obra do Senhor. Abraão sabia do seu chamado, ele precisava ser pai de uma multidão, mas para isso existia o sacrifício que era sair da sua terra, do seu conforto, e ir para uma jornada a qual Deus iria direcionar. Então aqui eu tenho uma missão. E o meu papel, ele precisa ser direcionado. A gente falou, o pastor falou sobre dons do Espírito, e não é que eu sou autossuficiente, e não é que eu sou bom, e não é que se eu não fizer, não vai ter outro que faça. Não é sobre isso, mas assim, quando o Senhor nos chama, ele nos dá uma missão, e essa missão precisa ser desempenhada para o bem da obra, não colocando em evidência a minha pessoa, mas colocando em destaque aquilo que Deus entregou em minhas mãos. Por quê? Porque quando o corpo ele está orquestrado, quando existe o braço funcionando da forma correta, quando existe a perna, todo o corpo trabalhando no conjunto, a obra avança. Então, o corpo, que é a igreja, que é o evangelho, ele não pode sofrer por conta das minhas escolhas, por conta da minha atitude de não querer evangelizar, por conta da minha atitude de não querer mostrar para o mundo ou fazer a minha parte diante das pessoas que Deus colocou em minhas mãos. Então, se Deus me entregou uma missão, não é porque eu sou bom, não é porque eu mereço destaque, não é porque é tudo sobre mim, não, é sobre a obra que ele colocou em minhas mãos, é sobre o que ele vai fazer através da minha pessoa. A gente pontuou muito bem aí sobre a vida de Moisés, ele estava sendo direcionado pelo Senhor, o Senhor direcionou, e ele refutou, ele não queria, mas assim, o passo que o Senhor precisava dar dependia da vida dele. Claro que Deus poderia ter levantado outras pessoas, mas Moisés seria o objetivo, seria a pessoa que Deus queria utilizar. Quando ele diz, olha, mesmo ele se sentindo insuficiente, mesmo se sentindo incapacitado, com medo, com receio, ele foi. Porque muitas das vezes nós não precisamos ter todas as habilidades para fazer o que Deus nos manda. Sem habilidade, Deus também opera. Ele pode estar se sentindo insuficiente, mas a palavra vai dizer, e não é reforçando ou querendo bater em ninguém, como o pastor falou, que Moisés, ele não era uma pessoa gaga, mas a Bíblia deixa claro que Moisés, ele era instruído, ele tinha muita capacidade, vai ver isso no livro de Atos, capítulo 7, no verso 22, onde diz, e assim Moisés foi educado com toda a sabedoria dos egípcios, e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Não é para refutar a palavra da nossa missionária Cacilda, mas é para que a gente tenha o pleno conhecimento da palavra de Deus. Quando eu completo algo que possa ser que tenha passado despercebido, a gente se completa, e a gente tem o pleno conhecimento da palavra do Senhor. Então, Moisés, ele era apto, só que para aquela missão, ele se sentiu insuficiente, ele se sentiu desfavorável, desagradável para realizar aquela missão que Deus colocou, mas ele era um homem capaz, só que muitas das vezes a habilidade que eu tenho não é a que Deus quer. Eu posso ser bom em determinada área, eu posso tocar muito bem em bateria, eu posso ser o melhor baterista, mas e se Deus não quiser usar essa atividade na minha vida? E se Deus quiser utilizar outras coisas que ainda não chegou ao meu conhecimento? Aí entra a parte de estar motivado, aí entra a parte de eu estar pronto para receber aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Quando eu me coloco à disposição do Senhor, ele começa a fazer as coisas acontecerem para a manifestação da sua glória. Então, num contexto como esse, numa revista como essa, pode aparecer alguns questionamentos como, eu fui chamado para quê? Qual a minha missão?
Aonde eu posso ser utilizado na igreja do Senhor. Então, quando a gente identifica esses passos, quando a gente começa a ser direcionado numa área específica, quando a gente, né, de fato, começa aí nessa visão que o Senhor nos dá, nós chegamos ao conhecimento, ou nós chegamos àquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas. Primeiro que eu coloquei aí, onde Deus me quer. E muitas das vezes a gente faz essa pergunta, onde Deus ele pode me utilizar? Qual é a ferramenta que eu posso ser nas mãos do Senhor? Muitas das pessoas têm essa dúvida que não conseguem sanar aonde eu posso ser utilizado pelo Senhor. Quando a gente observa esses detalhes, quando a gente analisa essa situação, passa a enxergar dessa forma, a gente entende que a partir desse ponto eu serei motivado. Por quê? Porque eu estou buscando uma direção, eu não estou que nem cego em tiroteio, eu não estou perdido no meio da multidão, eu estou buscando um alvo, e através desse alvo, o Senhor vai me direcionar. Então, adiantando para a gente ganhar tempo, eu vou para o que nós já acabamos de ler, que é em João capítulo 15, verso 16, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto, ele permaneça. Olha que interessante essa passagem. Deus, ele que nos chama, ele que nos capacita, é ele que nos direciona. Então, uma vez que é ele que nos chama, ele também tem uma missão. Então, você não está mais perdido, você não está na igreja sem motivação, é necessário identificar os passos para você chegar, né, no seu objetivo, você encontrar a sua missão. Quando eu determino que eu vou encontrar, quando eu me coloco, olha, eu quero ser utilizado pelo Senhor nessa área, eu quero ser instrumento de Deus nessa área. Por quê? Porque eu estou adquirindo características, eu estou conseguindo entender que essa área eu tenho capacidade, que essa área Deus está me dando autoridade e capacidade. Vamos para o próximo ponto, alguém tem alguma coisa para falar? Se quiser, só levanta a mão. O próximo ponto é onde Deus me quer, onde servirei ao Senhor. Aqui mexe com a nossa mente, o que eu posso fazer para que o Senhor ele determine na minha vida a missão, para que o Senhor mostre o que ele precisa fazer. Volto de novo, né, a passagem que a gente destacou, que é Efésios, onde vai direcionar, deixa claro que nós estamos num serviço cristão, numa área, né, que tem um propósito de servir ao nosso Deus. Mas o que me chama a atenção, uma vez mais, é o que é a paixão ministerial. Ao invés de colocar paixão, eu poderia colocar aqui o que é o amor ministerial, que vai ainda mais profundo, e você tem na sua tela a paixão ou o amor é o desejo dado por Deus que nos impele a fazer diferença num determinado ministério. Ela lhe ajuda a saber onde servir e lhe dá a direção. Ela lhe dá motivação e energia para servir numa determinada área do ministério. Então, nós não estamos, né, nós precisamos identificar aonde que o meu coração ele está me direcionando. Qual a área do ministério? Será que é o louvor? Será que eu tenho um desejo de ser utilizado pelo Senhor no louvor? Eu tenho um violão, eu estou me dedicando a isso, cada dia, né, eu gasto horas e horas. Então, isso é a sua paixão, o seu amor, e através disso o Senhor pode, né, lhe utilizar na obra dele. Se eu estou fugindo um pouco do cenário, o pastor só sinaliza para que a gente, né, volte ao assunto, mas eu quero ir nessa linha, para a gente identificar, né, e assim, identificando, a gente possa ser fortalecido, para que a gente seja inspirado a fazer a obra do Senhor com todo empenho e dedicação. O próximo ponto, porque temos a paixão por determinado ministério. O fato de cada um de nós se importar profundamente com algumas coisas mais do que com as outras é devido à influência de Deus. Se todos nós tivéssemos uma paixão para os mesmos assuntos ou pessoas, muitas necessidades ficariam descuidadas. E aqui a gente volta à parte dos ministérios. Existem vários ministérios, o Senhor chama cada um com uma função, né, específica. A gente não vai ficar na igreja todo mundo sendo o pastor. Todo mundo precisa ser o pastor presidente, porque não tem lógica. Todo mundo precisa ser o levita da igreja. Quando chama o ministério, se levanta a igreja toda. Eu passei por uma situação onde a gente precisava estabelecer o ministério,
em Barrocas, e na hora foi um momento de euforia, todo mundo, né, queria fazer parte, todo mundo estava ali envolvido, recebendo mensagens, não, eu quero participar, eu também quero louvar. A gente precisou sanar algumas coisas, ó, o ministério é isso, o ministério de louvor é dessa forma, não dá para a gente abranger a igreja toda, porque vai ficar um negócio estranho, e quando for cantar, imagina aí, levantar todo mundo, e quem vai ficar na igreja para ouvir o ministério entoar louvores? Então, quando eu identifico o que Deus quer, né, deixar claro na minha vida, olha, você está sendo utilizado na palavra, a palavra é uma bênção, você sabe aplicar, você sabe começar, existem algumas coisas que precisam ser, né, preenchidas, claro, todos nós passamos por uma fase de desenvolvimento, de amadurecimento, mas o Senhor está deixando claro que quando eu pego para ler, eu sinto um desejo queimar no meu coração, todas as vezes que eu paro imaginando a palavra, um cenário, a vida de José, como que é a pessoa contar um sonho, e esse sonho trazer tantas reviravoltas, e a pessoa ir, né, parar dentro de um buraco, de uma cisterna para morrer, e lá ele sair, ser vendido, ir parar no Egito, na prisão, ele continuar prosperando, ao ponto do carcereiro-chefe entregar as chaves para José, ele tomar conta e direcionar o que seria feito. Imagina tudo isso, aí a pessoa fica, meu Deus, como é isso? E você entende que existe um temor, existe algo falando fortemente ao seu coração, que é nessa área que Deus quer te utilizar. Então, isso é a motivação. A motivação que, como o pastor diz, me faz passar horas, a virar a noite estudando, virar a noite mergulhado na palavra, escrevendo livros, editando, fazendo coisas para que o reino do Senhor continue crescendo através das nossas vidas. Isso é motivação. Não tem motivação melhor do que você gastar horas e horas e depois parar e ver o seu livro escrito, editado, postado, e as pessoas comprando, dizendo, esse livro tem sido um manancial para a minha vida. Então, isso é motivação, isso é ser motivado através da obra do Senhor. A gente já está chegando, eu acho que não vai dar mais tempo, mas eu queria apresentar algumas coisas, mas eu vou só finalizar, né? Eu vou trazer até para o finalzinho aqui, para só fechar essa parte que eu queria matar, porque o horário já não permite, que eu queria pontuar só mais uma coisa, mas a gente precisa entender onde está a nossa paixão ministerial. O que você mais gosta de fazer na igreja? Qual o serviço cristão que lhe dá maior prazer? Em que ministério você quer servir ao Senhor? Em que atividade da igreja a liderança lhe pede ajuda? Se um companheiro indicar você para algum trabalho específico, qual será esse? Qual o assunto ministerial que mais lhe atrai? Todas essas perguntas são perguntas, tem mais, mas para ganharmos tempo, eu vou passar. Mas todas essas perguntas ministeriais, elas fazem com que a gente perceba, a gente entenda, e a gente chegue a um denominador. Eu vou ser utilizado na palavra, eu vou ser utilizado no instrumento, eu vou ser utilizado na equipe de missão, porque a missão queima dentro de mim. Eu vou ser utilizado nessa área, porque todas as vezes que fala disso, eu quero me aprofundar. Eu sinto um amor tão grande quando vejo as pessoas evangelizando nas ruas, saindo, coloca uma caixinha, não precisa muita coisa, coloca uma caixa na esquina, que a gente vai lá e fala com todo amor, com todo empenho, eu não preciso de muita coisa, eu só quero evangelizar. Então essas são características que Deus está te chamando, e você precisa ser fortalecido através disso. Claro que Deus pode nos utilizar de muitas formas e maneiras, né, diferentes, mas quando nós colocamos o nosso coração para entender aquilo que mexe muito, que mostra que o Senhor, ele pode ser engrandecido através dessa área na minha vida, a gente é motivado. Eu fui muito motivado em ver outras pessoas ministrando. Por diversas vezes eu tive momentos impactantes em ver o pastor ministrando a palavra, o pastor, né, transliterando, eu vou falar assim, ou traduzindo línguas estranhas. Eu ficava no início da minha jornada imaginando, meu Deus, que coisa terrível, que coisa fascinante, lendo a palavra e um texto simples, você extrai tanta coisa, e aquilo foi me instigando, olha, eu quero aprender isso, como é que se aplica, como é que faz isso, eu preciso o quê? Eu preciso orar, eu preciso descer o meu joelho no chão, eu preciso colocar a Bíblia na minha cabeça de forma figurativa, eu preciso mergulhar no conhecimento, buscar conhecimento. Então isso te motiva, isso motiva você comprar livros, isso motiva você
comprar cursos, né, como tem a nossa FAITEL, a faculdade do nosso pastor, para que você aprenda dia após dia. Então, tudo isso vai te manter motivado. A minha fala é sobre essa parte da motivação, você entender, identificar, porque muitas das vezes, quando a gente não consegue identificar, quando a gente, como eu disse no início, fica como, né, cego em tiroteio, a gente é muitas das vezes facilmente setado pelo agir traiçoeiro do inimigo e a gente acaba se perdendo. Tinha tantas coisas, mas aí a igreja não me chama, eu não me encaixo num grupo, o outro grupo não se adequa, aí eu estou sem utilidade, aquela igreja parece que não tem trabalho para a minha pessoa, então eu vou me afastar. E é essa falta de motivação que acaba destruindo muitos ministérios que poderiam dar frutos e frutos para a glória do Senhor. Eu só vou falar só mais um ponto. Muitos a gente já falou sobre a vida de Abraão, Moisés, falamos sobre também a vida de Neemias, mas eu quero falar rapidamente, se o pastor me permite, já são 9 horas, eu queria só fechar isso aqui e já devolvo. Vai lá. Quando a gente vai para a parte final, né, como ficou pendente essa parte, lá no ponto 3 do segundo parágrafo, o segundo ponto, no subtópico 3, que fala a perseverança de Neemias, liderança na reconstrução. Vai falar sobre a vida de Neemias, mas eu quero só enfatizar uma palavrinha que aparece no final do texto, que diz: historicamente, Neemias foi um líder pragmático, que sabia combinar planejamento estratégico com uma profunda dependência de Deus. Ele não apenas reconstruiu os muros físicos de Jerusalém, mas também restaurou a confiança espiritual do povo. E utilizando essa parte espiritual, eu quero falar sobre outro líder. Abra sua Bíblia, livro de Esdras, capítulo 7, verso 6. Esdras. A gente já falou sobre Neemias, mas essa parte espiritual. Primeiro que Deus dá, né, a cada um o seu ofício, como deu a Neemias reconstruir o muro, ele dá a Esdras a missão espiritual, preparar o povo. E aqui aparece algo tão magnífico nesse texto. Aliás, está no capítulo 8, mas primeiro eu quero ler o 7,6. Quem achou o 7,6 pode fazer a leitura para a gente ganhar tempo. Esdras, Cadê o povo? Esdras, capítulo 7, verso 6. Este Esdras veio da Babilônia, ele era escriba, isto é, mestre, e conhecia muito bem toda a Torá, lei de Moisés, dada por Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes, e este foi benevolente, dando-lhe tudo que lhe solicitara, porquanto a mão do Senhor estava sobre ele e abençoava as atitudes de Esdras. Esdras é uma pessoa direcionada à parte espiritual, ao sacerdócio de Israel. Mas daí a gente percebe que no capítulo 8, ele decide ir a Jerusalém, nessa missão de restaurar a adoração, nessa missão de restaurar a comunhão do povo com o Senhor. E no verso de número 15, ele começa a destacar as coisas que aconteceram. Tem alguém que pode ler? Ou eu faço leitura mesmo? Amém. Vou fazer a leitura aqui, pastor Victor. 15 ao 22. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente ofereceram para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Pode continuar até o 22. Parei no 16 aqui. Portanto, comprarás, no 17, portanto, comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazeres dos restos da prata e do ouro. O fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restitui-os,
perante o Deus de Jerusalém, e o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. 21. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedi, o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos seus céus, da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça. O 22. Vitor está pedindo a palavra. Na verdade, era do capítulo 8, mas eu vou reforçar só a parte 17. Depois os irmãos podem fazer a leitura, né? Eu creio que ele leu o capítulo 7, mas é o 8, do 15 ao 22. Os irmãos podem ler em casa. O verso 17 nos diz: E enviei em missão a Ado, o líder de Cassífia. Eu lhes expliquei o que deveriam transmitir a Ado e aos seus parentes, os obreiros do templo, em Cassífia, a fim de que trouxessem servidores para a casa do nosso Deus. O versículo vai dizer que ele para por 3 dias e ele faz uma análise do povo. Ele passa observando ponto por ponto quem está indo com ele. Ele observa que nessa ida a Jerusalém faltou sacerdote. O texto vai dizer no verso 15, e eu chego a me arrepiar nessa parte, porque quando ele para e percebe que não tem sacerdote, ele envia mensageiro. Olha, preciso que tragam aqueles que servem na casa do Senhor. Aí o verso 17 diz: a fim de que trouxessem servidores para a casa do nosso Deus. Ele não pode ir a Jerusalém, oferecer sacrifícios ao Senhor sem ter sacerdotes. E quando ele vai deixar mais abaixo explícito que ele poderia ter o auxílio do rei, ele poderia pedir soldados para acompanhar naquela missão, porque a jornada era desafiadora, porque a jornada trazia perigos, eles estavam com uma quantidade muito grande de ouro, de prata, para oferecer sacrifício ou para colocar diante da casa do Senhor, que seria restabelecida. Mas o que ele deixa claro, olha, verso 22, fiquei sem jeito de pedir ao rei que nos concedesse uma escolta armada com cavaleiros, para assegurar-nos uma viagem protegida contra os ataques de inimigos e salteadores na estrada. Afinal, tínhamos testemunhado. A boa mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Esse texto, para mim, é o que marca. Esse texto, para mim, deixa claro: o sacerdote, ele precisa ter comunhão com o Eterno. O sacerdote, ele precisa ter comunhão com aquele que é dono de toda a obra. Quando Esdras para, olha, se não tiver sacerdote, a gente não sobe para Jerusalém. Busca sacerdote para oferecer um sacrifício adequado e aceitável ao Senhor. Então, que a gente aprenda com isso, que a gente busque dia após dia se aperfeiçoar na obra do Senhor, mas que isso nos direcione a ter comunhão com o Todo-Poderoso. Sem sacerdote para oferecer sacrifício ao Todo-Poderoso, não tem como caminhar. Sem sacerdote, não tem como fazer a obra da forma completa. Então, que a gente possa parar quando tiver faltando alguma coisa na nossa jornada, quando tiver faltando alguma coisa para preencher o nosso ministério. Faltou oração? Busca a oração. Faltou palavra, reforça a oração, a palavra, porque isso nos dará o norte, porque isso vai nos fortalecer. Os outros pontos eu deixo, né, para pontuar numa outra oportunidade. A parte de Josué fala sobre coragem, a gente sabe que ele precisou da coragem. A parte de Samuel, que vai pontuar mais à frente, fala sobre integridade. E não existe tempo para a gente se colocar à disposição do Senhor e ter integridade diante dele, porque Samuel ele começa cedo, mas em meio a um cenário desagradável, em meio a um cenário, né, corrompido, ele se coloca e exerce a sua integridade diante do Eterno. Que Deus possa falar mais aos vossos corações, que Deus continue abençoando a caminhada de cada um e que sintam-se inspirados na palavra do nosso Senhor para continuar exercendo o ministério com total excelência. Volto a palavra ao nosso pastor presidente. Deus abençoe a todos. Primeiro, ser grato a Deus por vocês estarem nesse ensino online,
Se alguém quiser falar depois, só colocar a mãozinha, porque eu vou fechar o meu microfone e vou ficar sem retorno. Eu quero pontuar algumas coisas rapidamente, tá? Fica tranquilo que 5 minutos a gente consegue fechar. Mas assim, irmãos, eu ontem aqui na cozinha, em pé, depois que eu cheguei da igreja, eu fiquei fazendo algumas perguntas, tomando um café ali, olhando um pouco para o céu, e veio na minha cabeça algumas coisas. E uma das coisas que veio à minha cabeça foi: por que que a maioria das igrejas que se dividem, abrindo novas igrejas, são de linha pentecostal? Pode prestar atenção. Que a maioria das igrejas que tem por aí são ramificações de igrejas pentecostais. Ou da Assembleia de Deus, ou da Igreja Deus e Amor, ou de movimentos que são de Madureira. Você percebe que a maioria desse pessoal que se divide são pessoas tidas como pessoas espirituais. Que alguns ainda usam um jargão dizendo que foi Deus que mandou sair da igreja, abrir um novo ministério. E eu fiquei aqui ontem com isso na cabeça, querendo gravar algo sobre isso. Você não vê tanta divisão nos tradicionais. Eu vou falar, você não vê muita divisão dos congregacionais, você não vê muita divisão nos presbiterianos, você não vê divisão nos adventistas, nos batistas. E eu fiquei ontem com isso trabalhando na minha cabeça e cheguei a um denominador comigo mesmo. Por que que você não vê isso? Porque um pastor, para ser pastor da Igreja Batista, ele passa a maioria do seu tempo no seminário batista, estudando, no mínimo, 10 semestres para ser um pastor. Ele precisa ter formação teológica, ele precisa ter um bacharel em teologia de 3 anos e 8 meses. Um presbiteriano, a mesma coisa. Um batista, um presbiteriano, um congregacional. Essa é a regra. Ele só será ordenado ao pastorado depois que ele cumprir todo esse processo de estudo. O que não acho errado. Que também peso, tá? O chamado não depende disso. Se as pessoas conseguissem entender o chamado não exige certificações para ser ordenado. Mas uma pessoa que passa um bom tempo estudando, ele vai facilmente conseguir entender alguns desafios da sua vida. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Baseado no terceiro ponto da lição, que fala do exemplo de liderança e influência nas Escrituras. Isso aqui é muito importante. O exemplo de liderança e a influência nas Escrituras. Então, nós vamos encontrar aqui o liderado influente, a fidelidade de José no Egito. Quem foi preparado, quem passou pelo tempo da espera, quem ficou no forno e começa a vir um monte de coisa na cabeça. Eu sou padeiro, e você não faz o pão para comer na mesma hora. Você coloca os ingredientes, tem que ter todo um preparo, coloca no armário e fecha direitinho para não entrar vento, e você tem que esperar o tempo da fermentação. E se o fermento não for bom, o pão não sobe. Você perde o pão no forno.
falar de coisas básicas, você perde. Mas se você tiver tudo certinho, toda a matéria-prima, tudo direitinho, tudo bom, do bom, que isso vai lhe demandar custos, foi o que o pastor Vitor falou agora, isso é a parte do preparo. Todo homem de Deus e mulher de Deus, se quiser se desenvolver bem no reino, precisa se gastar. Paulo diz isso em 1 de Corinto, capítulo 12, verso de número 15. Ele diz assim: eu, de boa maneira, me gastarei e me deixarei gastar, ainda que menos amado, me gastarei. Ou seja, o exercício do ministério exige gastos. Você precisa gastar tempo, você não está jogando dinheiro fora, você está investindo em você mesmo. E quem passou por um preparo, quem foi treinado, quem ficou ali, né, algum tempo sendo, eu vou usar essa expressão, adestrado ou adestrada, dificilmente vai dizer algumas coisas, como eu ouvi o pastor Vitor dizer: Deus não está olhando para mim, aqui nessa igreja não tem espaço para mim, eu estou sendo perseguido, perseguida, e ninguém me enxerga. Na verdade, não é isso. E aqui nessa parte do exemplo da liderança e a influência nas Escrituras, Gênesis 37 e o verso 28 vai contar a história de Moisés. E o comentário da revista diz o seguinte: mesmo no Egito, em condições de escravidão, José permaneceu fiel a Deus e a seus princípios. O que eu olho muito nessas igrejas de comunidades, igrejas tradicionais, é que as pessoas têm um respeito muito grande pela liderança. Eles têm uma facilidade de se inclinarem a uma autoridade espiritual. Já nós, pentecostais, temos dificuldades de nos curvarmos diante de alguém que Deus levantou para ser uma autoridade sobre nós. Eu, às vezes, fico vendo algumas coisas na igreja e me dá vontade de chegar perto, pedir para puxar uma cadeira, sentar e falar com o irmão, porque tem coisa que incomoda. Tem coisa que incomoda. Se eu fosse falar de algumas coisas que me incomodam aqui na igreja, eu já expus algumas coisas aqui, gente, não faça isso no culto. E às vezes a gente acaba vendo fazer, e a gente que está sentado no púlpito, isso dá uma angústia tão grande, você não imagina como dá uma angústia tão grande, dá vontade de perguntar: seu irmão, você está no culto mesmo? Você veio para adorar a Deus com a gente ou não veio? Você está aqui para quê? Porque tem coisa que incomoda. Eu já falei isso em grupos da igreja: não faça isso não, porque isso não é bom. É bom fazer assim, mas a gente vai e volta a ver alguém fazer diferente. E isso, às vezes, começam os burburins. E a gente precisa evitar algumas coisas. Eu disse do gasto. Agora, digo para os irmãos, voltando para a liderança de Josué, sobre a coragem, fé na conquista de Canaã. Tá? Você que foi chamado e que decidiu queimar as suas pestanas, há um texto em Josué 1:9, que isso aqui faz você refletir e você caminhar, ir mais longe. Diz assim, a base de sua liderança: se ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, se você tem convicção, tem certeza que Deus lhe chamou para a obra, você precisa dormir tranquilo, tranquila, porque você está sendo orientado, impulsionada por Deus. Então, nós precisamos entender que a obra de Deus, ela exige sacrifício. Você está aqui nesta aula, não veio para aqui para a igreja, decidimos hoje que as aulas serão feitas online, eu acho isso viável,
porque cada um vai estar no conforto da sua casa, mas eu pediria aos irmãos que não participe dessa aula achando que você está em qualquer outro lugar. Faça isso como se você estivesse, de fato, aprendendo de Deus. A outra coisa que me chamou a atenção, e eu já fecho, é a questão do jejum de Esther, a parte que vai falar de Esther, a estratégia que Esther tem para liderar, a estratégia que Esther tem para vencer tudo aquilo que ela venceu. Então, ela vence com jejum. Nós temos irmãos na igreja que não sabem como fazer um jejum. Acerca dos dons espirituais, isso está me queimando a vontade de, no próximo trimestre, falar alguma coisa relacionada aos dons espirituais, porque tem alguém que pode ficar se perguntando como é isso. Né? Às vezes vê algumas movimentações na igreja e a pergunta que não quer calar é como isso acontece? Por que isso acontece? Por que acontece com o irmão e não acontece comigo? Como é que eu faço para também chegar a um nível desse, para que seja alcançado por uma graça dessa? Então, eu tenho vontade de falar alguma coisa para explicar sobre isso, porque às vezes pode surgir algumas coisas, e existe aí uma correnteza de pessoas falando contra algumas ações do Espírito Santo, e acho que a gente precisa pensar desse ponto de vista para preparar a igreja para esse momento. E para encerrar, dizer aos irmãos que priorizem orar, priorizem tirar uma vida de comunhão, de leitura, de oração, de intercessão. Primeiro por você, se você quiser ser alguém usada por Deus, reserve um tempo da sua vida para um momento de comunhão. Esses homens citados aqui tinham as suas particularidades com Deus, coisas que só era entre ele e Deus e mais ninguém. Então, dizer a vocês que depois dessa fala das nossas aulas serem aqui online toda sexta-feira e não no templo, ser aqui, isso está dando a alguns irmãos a oportunidade de participarem, a exemplo do pastor Cisnando, a exemplo do evangelista Anael, lá de Sergipe, está com a gente aqui até agora. Estou aqui ainda. Estava na aula passada, é aluno nosso na faculdade, está aqui acompanhando, então isso é muito bom poder levar esse conhecimento a outras pessoas para participarem com a gente, até pontuar algumas coisas, porque, de fato, os dias são difíceis, tenebrosos, mas nós estamos aqui para servir a Deus. Aí hoje os irmãos viram que a nossa plataforma estava caindo toda hora, porque tinha vencido o pagamento e eu não havia pago. Eu consegui hoje pagar, por isso nós estamos aqui, né, podemos ficar aí 24 horas agora direto, que o nosso link não cai. Hoje paguei também a plataforma que gera os PDFs para a gente, nessa inteligência artificial, a gente coloca o texto lá e ele já gera, por isso que eu postei lá no início aquele slide para os irmãos. Eu fiz aquilo ali em menos de 5 minutos. Ele conseguiu fazer aquele slide lá da revista. Dizer a você que não tem a revista ainda, exemplo do irmão Anael, está lá em Aracaju, não tem a revista nossa, eu posso mandar para o senhor aí em ou PDF, ou mandar em Word para a próxima aula, se eu participar com a gente. Então, dizer para os irmãos que nós estamos aqui lutando na faculdade nossa, na igreja, para fazer um investimento para capacitar pessoas. E se você quiser ser capacitado, nós estamos lutando para trazer ferramentas para beneficiar, para preparar, para treinar, para capacitar aqueles que, de fato, querem ser preparados para servirem no reino de Deus. Eu sei que é difícil, às vezes, estarmos até agora numa aula dessa, mas que a boa mão de Deus esteja sobre vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Lembrar os irmãos que estão na campanha, comam até meia-noite, tá? 00:01, você já está no processo do jejum, até amanhã, pelas famílias citadas ontem, tirada aí naqueles primeiro grupo, que é pastor Tilce e família, Daniel e família,
Jailton e família. Então, o jejum de amanhã é voltado para essas 3 famílias. Na próxima semana, nós escalaremos os demais. Por mim, a aula está encerrada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma pontuação, por bondade. Se não, eu vou pedir para o evangelista Nael de Sergipe fazer a oração para nós encerrarmos a aula de hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Deus abençoe por vocês terem ficado até aqui, até esse horário com a gente aqui. Evangelista Nael pode orar encerrando a aula. Olá, paz a todos. Está ouvindo aí? Estou me ouvindo bem, pastor? Ouvindo. Pronto. Amém. Bem, pode mandar em PDF aí, só para refrisar aí. Ok. Obrigado, Deus, soberano. Te louvamos porque esta palavra de hoje foi uma palavra abençoadora, onde podemos desfrutar do ensino da tua palavra, a revelação dos céus. Te agradecemos por hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você que aguarda a volta de Jesus. Igreja militante, união, oração e trabalho. Deus abençoe. Está encerrado. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Paz a todos. Amém. Amém, glória a Deus. Amém.